Ativo do setor bancário angolano registrou um crescimento de 3,3% em 2024. Vladimir Valesca apela para os Estados Unidos da América e a Europa com o fim de tomarem medidas concretas contra a Rússia. O Sporting de Luanda conquista o título inédito no Campeonato Nacional Sênior Feminino de Basquete. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Boa tarde, Angola. Bem-vindo à informação atualizada aqui no Hoje Notícias. O ativo do setor bancário angolano registrou um crescimento de 3,3% em 2024 e os depósitos de clientes cresceram 1,8% se comparado ao ano anterior. Os dados constam do estudo Banca em Análise da consultora Deloitte Angola, que está a ser apresentado aqui em Luanda. E o nosso colega Horácio Bapolo acompanha a sessão e tem mais dados para partilhar connosco. Vamos conversar com o Bapolo. Bapolo, boa tarde. É consigo agora. Viva, muito boa tarde. Respondemos a partir de uma das unidades hoteleiras aqui na Baixa de Luanda, onde a consultora Deloitte Angola acabou de apresentar o estudo em análise de banca. Os dados dizem que os ativos do setor financeiro angolano cresceram 3,3%, mas para explicar melhor está comigo o presidente da Deloitte Angola, José Barata. Muito boa tarde. O que é que significa esse crescimento na prática, em termos de números? Muito boa tarde. Hoje apresentamos a 19ª edição do estudo Banca em Análise. É um estudo que levamos a cabo anualmente, que se baseia na recolha e compilação de todas as demonstrações financeiras dos bancos tornadas públicas e depois fazemos o estudo. O estudo mostra, de facto, que houve um crescimento dos ativos, houve também um crescimento dos depósitos, mas eu salientaria que este crescimento dos ativos representa, de facto, um crescimento significativo do crédito concedido a clientes, que denota, fruto também daquilo que foram as medidas levadas a cabo, quer pelo Executivo, quer pelo Banco Nacional de Angola, e um desinvestimento também, uma redução do peso dos títulos de dívida pública. Isto denota um esforço da banca em contribuir também para a diversificação da economia. Ainda assim, obviamente que há um esforço e um trabalho significativo que tem que ser feito e continuado. Mas aqui uma olhada rápida no vosso estudo revela que os depósitos de clientes são os que menos cresceram, com 1,8%. O que é que esteve na base? Portanto, ainda também completando, o rácio de crédito vencido é também ainda alto, o que faz com que os bancos também tenham que olhar nessa componente. Os depósitos de clientes tiveram um crescimento de facto reduzido e quando olhamos o crescimento da massa monetária, isto leva-nos de facto à reflexão de que os bancos necessitam de melhorar as suas estratégias no sentido de captar quer mais clientes, quer um volume maior de massa monetária para dentro do sistema, que hoje atualmente está fora do sistema financeiro. Portanto, e os bancos têm que fazer aqui um trabalho para chegar junto das populações e junto de quem de facto precisa e onde está a atividade económica, por forma a aumentar a inclusão financeira e a bancarização. Aqui as operações cambiais continuam a ter um grande peso nos resultados líquidos nos bancos. Podemos dizer que os bancos continuam a fazer uma espécie de concorrência desleal às casas de câmbio? Eu não diria uma concorrência desleal. Portanto, o maior peso nos resultados ainda é a margem financeira e, portanto, a margem financeira é a intermediação entre aquilo que pagam pelos depósitos e aquilo que depois
cobram pelo crédito concedido e pela aplicação em títulos. Eu diria que não é uma concorrência desleal na medida em que forma parte da sua atividade normal. Portanto, dentro da sua atividade normal, obviamente que a componente cambial forma parte daquilo que é a atividade dos bancos. Okay. Muito obrigado. Eram palavras de José Barata, presidente da consultora Deloitte Angola, que acabou aqui de apresentar o seu estudo de 2025 em relação aos dados de 2024 do setor bancário angolano, que registrou um crescimento de 3,3%. Nós ficamos por aqui, já sabe, outros dados nós traremos nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Bapolo, boa tarde, obrigado por essa partilha, tomamos boa nota. Decorrem os exames nacionais em todo o país para os estudantes da 6ª e 9ª classes. No município do Quilamba, em Luanda, mais de 12 mil estudantes foram submetidos à terceira fase dos exames nacionais. Os exames vão decorrer até ao dia 13 de junho deste ano e serão abrangidos somente o ensino primário e o primeiro ciclo do ensino secundário. Os exames nacionais são fundamentais para o sistema educacional, pois são utilizados para avaliar o desempenho dos alunos em diversas disciplinas. Com a crescente pressão da sociedade e utilização das redes sociais por parte de muitos alunos, o resultado desses exames tem sido cada vez mais destacados. Bom, o impacto que se espera desse processo é em vários segmentos. Primeiro, para os próprios alunos, que aliás são o fruto e objeto do nosso trabalho, e pretendemos aqui fazer com que possamos melhorar os resultados colhidos ali naquilo que foi o fruto do trabalho realizado ao longo do ano todo, mas aí também, para podermos chegar a esse desiderato, temos de olhar para os outros fatores que são o próprio professor, a gestão pedagógica e didática que se faz nas escolas. Este é um novo nível, não é, na questão de avaliação das aprendizagens. Penso que esperamos todos que os alunos se saiam bem e a partir daqui consigamos tirar ideias para, digamos assim, atingirmos um nível superior na questão do nosso ensino. E também, com este tipo de exames, coloca o processo todo de ensino em avaliação, isso incluindo os professores, as próprias escolas, o próprio sistema da educação e principalmente os alunos. Segundo o diretor municipal da Educação do Quilamba, Kizunga Pedro, mais de 12 mil estudantes foram submetidos aos exames nacionais que tiveram início nesta segunda-feira e com previsão de término para sexta-feira 13. A nível do município, temos um universo de 12.700 alunos abrangidos para esta terceira fase dos exames nacionais. Portanto, a decorrerem a partir de hoje estão os exames do ensino primário e do primeiro ciclo do ensino secundário geral. Portanto, respectivamente a 6ª classe, com cerca de 5.600 alunos, e a 9ª classe com um número aproximado de 5.500 alunos. Portanto, e a partir do dia 26 deste mês entram ao segundo ciclo do ensino secundário geral com a 12ª classe. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, os diretores das escolas Sagrada Esperança, Luís Jancondo e Quedas de Calandulas afirmaram que os exames decorreram a bom ritmo. Graças a Deus, apesar de ser a primeira vez que a escola é centro de exame, não é, está a decorrer na normalidade. Bem, os exames nacionais têm uma grande importância, sendo que está-se a aferir a nível nacional o grau de aproveitamento dos nossos alunos e cremos que estamos a dar bons passos, não é? E vamos esperar resultados e a conclusão destas fases que estamos a passar. Estamos apenas a fazer os exames da 9ª classe, estamos com 510 alunos
porque é a fase experimental, né, a terceira fase de generalização dos exames nacionais. É sempre benéfico porque os alunos têm uma outra experiência, porque os exames nacionais são qualificados, não é? Então é uma nova experiência na qual já foi implementada nas outras vezes, já teve a primeira fase, teve a segunda e estamos agora na terceira fase. Para além da avaliação, da avaliação propriamente dita, a avaliação dos conhecimentos, os alunos sairão daqui dos exames nacionais preparados para os exames provinciais. Destacar que os exames nacionais de generalização são provas de avaliação que ocorrem em simultâneo com as mesmas questões para os alunos das classes selecionadas, nomeadamente 6ª, 9ª e 12ª classe. Especialistas defendem o acompanhamento escolar como uma ferramenta importante para o sucesso escolar e o bem-estar dos alunos. Está a promover uma colaboração eficaz entre a família e a escola. A ação está a registrar melhorias nos últimos tempos. Para os munícipes do bairro Mundial, o percurso é cada vez mais longo. Sair a pé do interior do bairro, em passos rápidos ou lentos, tem sido habitual por parte de estudantes e trabalhadores que chegam até a principal avenida para pegar o táxi e chegarem aos seus destinos. Andamos a pé e passamos naquilo jangada para pagar nos jovens para nos fazer atravessar. A ponte está mesmo mal e a nossa estrada não está mesmo em condições. Nós aqui quase padecemos de tudo. Não existe transporte público, nem hospitais públicos, quer dizer, todos os serviços sociais públicos aqui não existem. As pessoas normalmente são transportadas em carrinhas. Está a ver aqueles carros que vocês vejam em transporte de bois? Esses que são nossos transportes aqui do dia a dia. A nossa trajetória tem sido muito difícil. No bairro Mundial, o transporte é muito difícil, principalmente quando chove, tem sido um transtorno grande. Há quem percorra mais quilómetros de distância, o que leva a acordar mais cedo. Entretanto, o cuidado a se ter com os meliantes obriga a sair de casa não sozinho, mas em grupo de 3, 4 ou mais pessoas. Tem sítio mesmo escuro que tem sempre bandido. Tem que ser grupo, se você ir sozinho ou 2 pessoas, 3. A tendência deles mesmo é de te violar, te receber a pasta, outras coisas. Com a falta de transportes públicos, os alternativos tendem a especular os preços. Eu, por exemplo, estudo no Camama e às vezes o táxi é difícil, eu falto à escola devido ao táxi. E não só, quando chove, os motoristas estipulam o preço do táxi, às vezes 500. Eu já saí de lá do Mundial até cá no Benfica, pagar o táxi a 500 kwanza. O transporte às vezes é 250, às vezes é 500, assim tempo de chuva 600. E já está muito complicado. Fora a especulação de preços, está o mau estado de conservação dos veículos usados como alternativa à falta de transporte no bairro Mundial. Os transportes daqui são péssimos, porque nós vamos às vezes no Manangambé, às vezes aqueles todos saltos, há sítio que é terra batida, como Macuia. Macuia ainda não é asfaltada e tem muitas dificuldades. E grávida, às vezes, não tem espaço para grávida. Tem-se usado principalmente as carrinhas e que não são transporte apropriado para levar a seus passageiros, né, aos seus destinos. Em meio a outras dificuldades que assolam a sociedade daquele que pode ser um dos bairros mais populosos de Belas, o desejo dos munícipes por agora é um. Pelo menos queremos só uns autocarros que saem daqui, do Benfica, pelo menos até o campo da UGP. Queremos também que aqui nessa nossa zona, uma vez que já vive muita gente, tem um índice de populacional muito grande, nos põe também as escolas públicas. Nós precisamos que o governo põe pelo menos transportes públicos à nossa via, nesse caso autocarros, estou a me referir nisso, e vai ajudar muito, muito mesmo, porque o táxi aqui é mesmo complicado. Falta de transportes públicos obriga munícipes do bairro Mundial a caminharem quilómetros a pé. Bem, a matéria que acabou de assistir está relacionada ao bairro Mundial, no município de Belas, em que continua a enfrentar dificuldades sociais. A falta de transportes públicos obriga muitos moradores a caminharem quilómetros a pé até a avenida principal. Em determinadas épocas, o custo do transporte varia dos 200 aos 1000 kwanzas. Nós seguimos com a informação
Especialistas defendem acompanhamento escolar como uma ferramenta importante para o sucesso escolar e o bem-estar dos alunos. Promove uma colaboração eficaz entre a família e a escola. Esta ação tem ganhado e registrado também melhorias nos últimos tempos. Estudos demonstram que pais envolvidos na educação dos filhos tendem a ter alunos com melhor desempenho acadêmico. Kati Vung conta que tem presenciado o descaso de alguns encarregados de educação. Eu tenho acompanhado muitas crianças que até às vezes não terminam o ano letivo. Passam às vezes de escola a escola. Por quê? Porque na escola... Este músico afirma que encontrou no rap uma motivação para intensificar os estudos. Apesar de ter tido o acompanhamento dos pais, Domingos Pedro reconhece que nem todos os encarregados de educação o fazem. Concernente ao nosso estado, o estado do nosso país, já é bem difícil, então eles estão mais aí em busca daquele bocado na luta para conseguir pagar as propinas, esse tipo de coisas. Já. Então é difícil. É difícil eles estarem trabalhando, tem que prestar atenção na educação, acompanhar, tá a ver, a educação do filho. Mas tem alguns, em algumas situações eles estão presentes. Por mais que eu tinha acompanhamento, eu estudava, chegava sempre uma certa fase que eu me desviava. Então, quando eu passei a ouvir o rap, quando eu passei a consumir o rap, entrar no movimento hip-hop, passei a ser mais estudioso. Já o inspetor escolar Sampaio Sozinho afirma que houve um aumento do envolvimento dos encarregados, mas há sempre exceções à regra. Hoje, aquela criança que o pai é presente é mais disciplinada na escola e também é mais aplicada relativamente àquele que o pai não aparece. Mas, no cômputo geral, hoje por hoje, o acompanhamento por parte dos encarregados de educação é maior do que noutra hora. É maior, sim. A educação não começa na escola, a educação começa na família. Então, muitos dos maus comportamentos que são adotados pelos nossos jovens e adolescentes fora da escola é fruto do mau acompanhamento no seio familiar. Mas é preciso também ver que nem sempre há um mau acompanhamento. Há mesmo crianças que têm essa tendência, mas nós, pais, é que temos que ter o olho clínico de olhar para o nosso filho e verificar quais são as atitudes dele dentro e fora de casa. Vitória Combi explica como tem se envolvido na educação dos filhos. Vou em reuniões dos adultos, vou também saber o comportamento, porque é uma fase que já está a terminar o ensino de base, estamos já daqui a pouco a fazer o ensino médio, então vamos saber o comportamento deles. Já os pequenos é mais em casa, puxo mesmo em casa, aperto para fazer as tarefas, sobretudo a caligrafia, aperto muito bem para fazer o abecedário, para melhorarem a caligrafia. A participação dos pais nas reuniões escolares fornece a comunicação e a colaboração entre casa e escola, criando um ambiente mais coeso e colaborativo. Por parte da escola, a presença do encarregado de educação inibe determinados comportamentos negativos por parte do aluno. Faz com que haja o maior aproveitamento por parte desses alunos. Hoje por hoje também as redes sociais já permitem que haja essa interação, então acredito que tem havido interação. O Serviço de Investigação Criminal deteve no início desta semana uma funcionária do SME por suposta falsificação de documentos, associação criminosa e corrupção passiva. A cidadã será presente ao Ministério Público. O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Central de Operações, em coordenação operativa com o SME, mediante mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, deteve nesta cidade de Luanda uma cidadã nacional, funcionária do SME, colocada no gabinete do diretor-geral adjunto do SME, por factos que configuram os crimes de falsificação de documentos, associação criminosa, recebimento indevido de vantagens, corrupção passiva, consubstanciado em indícios fortes do seu envolvimento num esquema fraudulento de facilitação de atos migratórios para cidadãos expatriados. Referir que, da investigação em curso, determinou-se que a cidadã não atuava sozinha,
mas incolui com outros funcionários, entre estes alguns já detidos. Salientar que a cidadã ora detida será presente ao Ministério Público para trâmites legais subsequentes, enquanto outras diligências prosseguem para o esclarecimento destes crimes. Um grupo de deputados da UNITA trabalha no AMBO para saber do estado do progresso em que alguns dos seus militantes se queixam de agressões. Os deputados vão deslocar-se hoje ao município do Galanga, localidade do incidente, para dialogar com as autoridades administrativas e tradicionais. Dentre as vítimas, destaca-se o deputado Apolo Iacovela, do incidente registrado no município da Galanga no dia 31 de maio do ano em curso, onde o maior partido da oposição pretendia realizar um ato político de massas. Partilhamos com o governo provincial o nosso desejo de ir amanhã, portanto amanhã, dia 10, ao município da Galanga, para conversarmos com a administração municipal da Galanga, também conversarmos com o comando municipal da Galanga, para que identifiquemos responsabilidades sobre as situações que ocorreram. Dialogamos para ouvirmos aquilo que os inquietava e penso que o que prevaleceu foi a necessidade de olharmos para o futuro, sempre ancorados na mensagem permanente do Presidente da República, João Lourenço, de que a reconciliação nacional é um processo, a paz é um dos nossos maiores bens a preservar. Nesta segunda-feira, os deputados da bancada parlamentar da UNITA foram recebidos em audiência pelo governador da província, que no final do encontro afirmou o compromisso do Executivo em promover a paz e a segurança de todos. Sempre que ocorram uma ou outra questão insólita, as instituições têm que ter esta capacidade de sentarem-se à mesa, avaliar o que ocorreu. Enquanto o Estado tem funções essenciais. Uma das funções essenciais é garantir a segurança de todos os cidadãos, de todas as entidades que trabalham no espaço de um território. Liberdy Chiaka assegurou a saída do encontro com o governador da província do Ambo que estão identificados os autores morais e também materiais das ocorrências registradas no município da Galanga e garantiu igualmente que vão apresentar os dados às autoridades competentes. Nós identificamos os autores materiais, também os autores morais daquele ato de intolerância política, daquele crime público. Vamos ter uma audiência com o senhor subprocurador-geral da República, titular da província do Ambo, para colocarmos as mesmas preocupações de natureza processual e, sobretudo, partilharmos os dados que nós temos. O nosso país viveu um passado histórico dramático. Algumas dessas sequelas ainda continuam perenes e é neste quadro que o Sua Excelência Presidente da República, João Lourenço, terá pedido desculpas à nação por eventuais situações que ocorreu da nossa história recente. Queremos acreditar que o compromisso assumido pelo governo de trabalharmos juntos, aprofundarmos o diálogo, sobretudo, promovermos todos o bem-estar, a consolidação da reconciliação nacional e assegurar a paz democrática, aqui é importante salvaguardar essa paz democrática, efetivamente seja colocada em prática pelas instituições do Estado. Você vai ver ainda hoje a audiência no Palácio Presidencial. O Presidente da República, João Lourenço, recebe bispo da Igreja Metodista. O intervalo é curto. Voltamos logo a seguir. Seja bem-vindo de volta à informação atualizada no Hoje Notícias, edição de terça-feira. Começamos esta parte com a página desportiva. Angola defronta o Malawi nesta terça-feira, às 17 horas, em partida referente à terceira e última jornada do Grupo B da Taça COSAFA, que decorre na África do Sul. O duelo tem como palco o estádio Toyota, que acolhe 42 mil espectadores. Sua vitória interessa a Angola, visto que apenas o primeiro colocado se apura para as meias finais. Os palancas negras lideram a Série B com 4 pontos, fruto do empate a uma bola ante a Namíbia e da goleada imposta ao Lesotho por 4-0. Por seu turno, o Malawi é o último com 1 ponto, colheita de uma derrota frente ao Lesotho por
0-1 e um empate a 0 diante da Namíbia. O histórico de confrontos entre as duas seleções dá vantagem aos Polancas Negras, com 5 vitórias, 2 empates e 3 triunfos para Chamas, designação oficial da equipa nacional do Malawi. Pedro Gonçalves, selecionadora nacional, relembra que a Angola está focada no triunfo diante de um adversário que ainda sonha com o apuramento às meias finais. Vamos já para a terceira jornada da competição, portanto muito mais aclimatados, muito mais ambientados à exigência que nos é colocada neste ambiente, com relevados que nos colocam aqui adversidades extra e, portanto, gostei de ver a resposta que demos no dia de ontem. Eventualmente um futebol um pouco diferente daquilo que costumamos praticar, mas é aquele que se adequa mais à realidade atual. De forma que a nossa perspectiva para amanhã com o Malawi, que ainda tem tenues esperanças de se qualificar, é de que consigamos de facto mais uma vitória que nos possibilita a entrada nas meias finais da competição. De princípio, Angola deverá manter o 11 que goleou Lesotho no sistema tático 4-4-2. A baliza Neblu, na defesa lateral direito Ossi, centrais Jonathan Boatu e Vidinho e lateral esquerdo Pedro Bundo. No meio campo, Choi Keliano no centro e nas alas Milson e Zine. E no ataque, Chico Banza e Depu, o melhor marcador desta edição da Taça COSAFA, com 4 golos. O Petro de Luanda apurou-se para as meias finais da BAL ao derrotar o Monastir da Tunísia por 95-84. Depois da exibição pálida frente ao APR, o campeão africano redimiu-se, apurando-se para as meias finais da prova continental, ao derrotar o Monastir da Tunísia por 95-84, em mais um reencontro entre dois campeões da BAL. Os primeiros sinais de uma equipa revolucionada foi o 5 inicial de Sérgio Moreno, com Chil Dundão, Rigoberto Mendonça, Sele, Patrick Gardner e Yannick Moreira. O Petro de Luanda começou melhor, tendo marcado no primeiro ataque por Dundão, agarrou a liderança do placar e não mais la largou, tendo fechado o primeiro período por 28-16. Os tunisinos do Monastir, liderados pelo senegalês Babacar Sané, reagiram no segundo quarto, embora os tricolores demonstravam que tinham o jogo controlado. 50-42 foi o resultado ao intervalo, com parcial ganho pelo Monastir de 26-22. Sob a batuta do norte-americano Kendrick Ray, que apareceu mais esclarecido, o Petro de Luanda voltou a ser superior no terceiro quarto, marcando 29 pontos contra 18 do Monastir. 79-60 resistava o placar. Era o sinal de que o campeão da BAL já estava com pensamento no adversário das meias finais, embora ainda faltavam 10 minutos. Em desespero, o Monastir bem tentou no último quarto, mas os tricolores não deixavam o adversário baixar da casa dos 2 dígitos e selaram o triunfo categórico sobre os tunisinos de 95-84, embora o parcial ter sido desfavorável de 16-24. O norte-americano Kendrick, do Petro de Luanda, foi o cestinha da partida com 20 pontos. O Petro de Luanda defronta amanhã às 18 horas o Al Ittihad de Alexandria do Egito na segunda meia-final. O Deves Sport venceu na última segunda-feira o segundo encontro dos play-offs por 4-3, a Académica de Luanda, deixando a Série A da decisão do título desta edição do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Hóquei em Patins, empatada a uma vitória. O Deves Sport Clube negou dar o passe de livre trânsito à Académica de Luanda para celebrar a conquista do Campeonato Nacional Sénior Masculino das Esticadas, que decorre no pavilhão principal da Cidadela, em Luanda. O duelo estava tão renhido que a tônica dominante era ora marco eu, ora marcas tu. Ao intervalo, a Académica de Luanda vencia a partida por 3-2. Os últimos 25 minutos, estes sim, foram melhor aproveitados pelo conjunto que jogava de vermelho, que conseguiu apontar mais 2 tentos. O jogo terminou. Benevides de Almeida, técnico da equipa vencedora, frisou que foram mais assertivos defensivamente ao longo da segunda parte, daí a vitória. Como tinha dito ontem, nós jogamos ontem, tivemos as oportunidades que tivemos, não aproveitamos, mas hoje foi diferente, independentemente da vitória, mas fizemos
o que é o DV e a própria Académica, mais um grande jogo desse campeonato nacional. Alberto Domingos Jó, da turma derrotada, lamentou a falta de eficiência ao longo da segunda etapa. Vencemos o primeiro, perdemos o segundo, cometemos alguns erros no final do jogo e quem não marca sofre. Vamos ir na quarta-feira, vamos ver os vídeos, vamos fazer um treino para melhorar o que esteve mal nesse jogo. O terceiro e o último duelo deste play-off, referente à final do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Hóquei em Patins, acontece nesta quarta-feira no pavilhão principal da Cidadela. Foi oficialmente aberta na última segunda-feira a terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. A conferência, que reúne mais de 50 líderes mundiais, foi oficialmente aberta pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que alertou para uma crise oceânica sem precedentes. Angola participa no evento com uma vasta delegação liderada pela ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho. Angola marca a presença na terceira Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos, com uma delegação de alto nível liderada pela Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, em representação do Presidente da República, João Lourenço. A conferência junta em Nice, França, mais de 50 líderes mundiais. Foi oficialmente aberta pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, que alertou para uma crise oceânica sem precedentes. António Guterres revelou dados alarmantes sobre o estado dos oceanos mundiais, tendo afirmado que os oceanos produzem pelo menos 50% do oxigênio do planeta e absorvem 30% do carbono gerado por atividades humanas. O secretário-geral alertou também que mais de 50% das espécies marinhas correm o risco de extinção até 2100 devido à poluição plástica, perda de ecossistemas marinhos e o aumento das temperaturas oceânicas. Na qualidade de co-anfitrião, o presidente francês Emmanuel Macron criticou na sua intervenção os países que negam as alterações climáticas, sublinhando que as questões oceânicas e climáticas não são uma questão de opinião, mas estão cientificamente estabelecidas. A delegação angolana participa na conferência com foco no compromisso do país com a governança oceânica responsável e o desenvolvimento da economia azul. Angola junta-se assim a outros países africanos na discussão sobre políticas de pesca sustentável, conservação de biodiversidade marinha e gestão responsável dos recursos oceânicos. A Amnistia Internacional condenou a apreensão por Israel do navio que transportava ativistas e ajuda aos populares de Gaza. Entre os presentes na embarcação estava a ativista Greta Thunberg. Israel garantiu que as pessoas a bordo estavam todas seguras. O navio, operado pela coalizão da Flotilha da Liberdade Pro-Palestina, tinha como objetivo fazer chegar a Gaza uma quantidade de ajuda e aumentar a consciencialização internacional sobre a crise humanitária naquela região palestiniana. Entre os ativistas no navio estava Greta Thunberg, que através de um vídeo denunciou a interceptação e o que chamou de sequestro em águas internacionais por forças de ocupação israelita ou as que apoiam Israel. A apreensão da embarcação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, país que chamou Greta de antissemita e falou do navio, que apelidou de iate das selfies, como uma façanha. Depois de apreendido, o navio foi encaminhado para a costa israelita, com a garantia da parte de Israel de que os ativistas estavam seguros. As autoridades afirmaram que os passageiros deviam regressar aos seus países de origem assim que chegassem a Israel. A ajuda, Israel garantiu que chegaria a Gaza por via de canais humanitários. Quem não ficou indiferente à apreensão da embarcação foi a Amnistia Internacional, que denunciou a tomada do navio Madeleine, ao mesmo tempo que apelou à libertação imediata e incondicional de todos os ativistas a bordo. A instituição internacional disse que, ao interceptar e ao bloquear à força o navio que transportava ajuda humanitária e uma tripulação de ativistas solidários, Israel falhou uma vez mais as suas obrigações legais para com os civis na faixa de Gaza, ocupada, e demonstrou o seu assustador desrespeito pelas ordens juridicamente vinculativas do Tribunal Penal Internacional. A Amnistia considera que a operação realizada à meio da noite em águas internacionais viola o direito internacional e põe em risco a segurança das pessoas a bordo e lembrou que a tripulação era composta por ativistas e defensores dos direitos humanos desarmados em missão humanitária e por isso deviam ser libertados imediata e incondicionalmente. Os governos de alguns países manifestaram-se sobre o sucedido. Por via do Ministério das Relações Exteriores,
A Suécia assegurou que, caso fosse necessário, as autoridades avaliariam como poderiam ajudar Greta Thunberg. Já do gabinete do presidente francês, veio a garantia de que Emmanuel Macron pediu às autoridades israelitas que libertassem os cidadãos franceses a bordo o mais rápido possível. Em conjunto, as autoridades da Espanha e França solicitaram proteção consular para os seus cidadãos. Ainda na página internacional, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou hoje para os Estados Unidos da América e a Europa para que tomem medidas concretas contra a Rússia, denunciando um novo ataque de Moscovo que lançou durante a noite mais de 300 drones e 7 mísseis. Isto é para acompanhar agora no Compacto Internacional. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que insistiu na aplicação de novas sanções contra Moscou para forçar a paz, a Rússia lançou durante a noite passada 315 drones contra a Ucrânia, entre os quais 250 aparelhos não tripulados kamikaze Shahed e 7 mísseis. É vital que a resposta a este ataque russo, tal como a outros ataques semelhantes, não seja o silêncio do mundo, mas uma ação concreta, uma ação da América que tem o poder de obrigar a Rússia à paz, uma ação da Europa que não tem outra escolha senão ser forte, escreveu Zelensky numa mensagem publicada nas redes sociais. Os bombardeamentos atingiram sobretudo as cidades de Kiev e Odessa. Segundo o chefe de Estado ucraniano, uma maternidade em Odessa foi um dos alvos do ataque russo da noite passada, que causou vários mortos e pelo menos 13 feridos, embora os números estejam ainda por confirmar, segundo reportou a agência noticiosa espanhola F. Já a agência Associated Press adianta que os ataques provocaram 2 mortos e 13 feridos, embora adiante também que os números ainda sobre a conservação dos oceanos na cidade francesa de Nice. Na segunda-feira, Van der Leyen disse que os fundos serão destinados a 50 projetos diferentes ao redor do mundo e que o novo Pacto Oceânico do Bloco visa reduzir a poluição plástica, restaurar os ecossistemas marítimos, renovar uma frota envelhecida e combater a pesca ilegal. A Europa está a adotar uma abordagem de tolerância zero a práticas ilegais. Queremos impedir que os criminosos se desloquem entre países vizinhos, disse Van der Leyen, e acrescentou que a União Europeia desenvolverá parcerias regionais no Mediterrâneo, na África Ocidental e no Pacífico. Momento agora para mais um curto intervalo. Volte connosco logo a seguir. É o Hoje Notícias, a atualizar a informação. Angolano e no meu próprio, tenho a honra de felicitar o povo e o governo português e a Vossa Excelência pela celebração do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. As relações históricas entre Angola e Portugal são marcadas hoje por uma cooperação profunda, multifacetada e bastante abrangente, registrando contactos permanentes a todos os níveis e em diferentes áreas, e o que ilustra a robustez do intercâmbio entre os nossos países. Temos ainda um grande potencial de crescimento da nossa cooperação bilateral e, neste sentido, acredito que a abordagem de todos os aspectos que lhe são inerentes, na ocasião que se relevar mais oportuna, contribuirá para a concretização de iniciativas em todos os campos e que desenvolvemos ações tendentes a contribuir para o progresso, o desenvolvimento e o bem-estar dos nossos respectivos povos. Quero aceitar, Excelência, os meus votos de boa saúde, bem-estar pessoal e de sucesso para a nação portuguesa. Lê-se na mensagem endereçada pelo Presidente da República, João Lourenço. Audiência no Palácio Presidencial da Cidade de Alta. Presidente da República, João Lourenço, recebe Bernardo Jungo, bispo da Igreja Metodista de Malens. Vamos ao encontro do nosso colega Alberto Capitão. Alberto Capitão, boa tarde. É consigo agora a atualidade desta informação.
Boa tarde, Adilson. Boa tarde a quem nos acompanha. Terminou há cerca de 20 minutos esta audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu ao líder da Igreja Metodista Unida na região leste. Falamos do Bispo Moisés Bernardo Jungo, que, acompanhado do Bispo da Igreja Metodista Unida, Gaspar João Domingos, esteve aqui no Palácio da Cidade Alta para reafirmar o compromisso da Igreja com o desenvolvimento social e econômico do país. Daí que o Bispo Moisés Jungo disse mesmo que a Igreja está disposta a reforçar a sua parceria com o governo angolano nos vários domínios da vida pública, com realce para a agricultura e também a educação e a saúde. O bispo disse, inclusive, que há já cristãos cadastrados que estejam a trabalhar no setor da agricultura, a desenvolver produtos que têm que ver com a mandioca, a jinguba, a banana e muito mais. Vamos ouvir o resumo das palavras do bispo Moisés Bernardo Jungo. Área social, área de saúde, agricultura e educação. São as áreas fundamentais que nós podemos identificar, não deixando indiferente outras áreas para o bem do povo angolano. Há fiéis ligados à agricultura e sabe-se que a mandioca, a batata, inhame, a jingoba, o feijão têm sido produtos essenciais. O povo de Deus, a comunidade em geral, está empenhada nesse aspecto. O próprio governo da província incentiva a comunidade, portanto, irmos para a agricultura. Eu lembro-me um velho ditado de um líder que já foi-se embora, que dizia que a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. Também posso ver que o Executivo está a promover a questão de agricultura para termos produtos nacionais, para não dependermos da importação. Então é necessidade para todos nós, quer o governo quanto a Igreja, darmos mão para que esse trabalho seja avante e que o povo angolano possa, através da produção desses bens, ir diminuindo algumas dificuldades. Ora bem, as palavras do Bispo da Igreja Metodista à Conferência Anual Leste, Moisés Bernardo Jungo, a saída da audiência com o Presidente da República, João Lourenço. Como disse, o Bispo Jungo esteve acompanhado do Bispo da Igreja Metodista Unida, Gaspar João Domingos. Os dois formalizaram o convite ao Presidente da República para, entre os meses de agosto e setembro deste ano, participar da Conferência dos Bispos de África, que vai decorrer aqui em Luanda. Um convite aceite, segundo os bispos, prontamente pelo Presidente da República, que disse que, se a sua agenda permitir, lá estará para testemunhar claramente esta conferência. Ora, os bispos já deixaram o Palácio da Cidade Alta. Reafirmo que esta audiência foi também testemunhada pela Secretária de Estado da Cultura, Maria de Jesus da Piedade. Nós vamos continuar a levar o resumo desta jornada de trabalho do chefe de Estado logo mais no Girassol Jornal. Boa tarde. Alberto Capitão, boa tarde, obrigado por essa partilha, tomamos boa nota. Os parques de campismo, pelos custos baixos de alojamento, constituem um fator importante para o desenvolvimento do turismo, afirmou o presidente da Associação dos Promotores e Operadores de Turismo da Huila, que defende a necessidade da criação no país de leis para regularem o seu funcionamento e a profissionalização dos guias turísticos. O presidente da Associação dos Promotores e Operadores de Turismo da Huila defende a necessidade da criação no país de leis para regularem o funcionamento dos parques de campismo e dos guias turísticos. João Lopes entende que essas normas vão impulsionar o setor com o surgimento de parques que devem conter infraestruturas de apoio como energia, água, segurança, balneários e também com a profissionalização dos guias turísticos.
Segundo o responsável associativo, os parques de campismo, por serem considerados alojamento de baixo custo, constituem um importante fator para a atração de milhares de turistas nacionais e estrangeiros para várias regiões do país. Primeiro, a lei do campismo ser, digamos, homologada pela Assembleia, não é? Portanto, nós não temos lei do campismo, não temos a lei dos guias, não temos praticamente nada e não temos parques de campismo. Os parques de campismo é uma iniciativa que tem que ser privada, mas tem que haver também da parte do Estado, das administrações ou dos governos provinciais, a determinação do onde é que se podem construir parques de campismo. Porque nós, para construirmos parques de campismo, precisamos de infraestruturas. Precisamos ter a água, precisamos ter a luz, precisamos ter toda aquela infraestrutura básica para podermos prestar esse serviço. O que é que tem acontecido? Particulares têm estado a criar iniciativas nos seus quintais ou nas suas quintas. Parques de campismo oficiais nós não temos e então é preciso comatar, é preciso haver uma maior interação. João Lopes aponta igualmente a formação em hotelaria, restauração e guias turísticos como fator determinante para a melhoria da prestação de serviços no setor. Precisamos de cada vez mais capacitar os nossos operadores da hotelaria, da restauração, com línguas estrangeiras, principalmente o inglês. Eles têm reclamado muito que não tem havido uma grande, digamos, resposta no que é a interpretação daquilo que são os desejos dos turistas, porque temos essa dificuldade de falar inglês, principalmente, que é uma língua internacional. É preciso capacitar cada vez mais e que os guias também se dediquem a ir atrás da informação. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem, até o nosso próximo encontro.